Olá, bom dia, tudo bem com você? O texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. O capítulo 5 de Marcos é impressionante, porque ele nos apresenta no início Jesus tendo poder sobre os demônios. Logo no meio ele apresenta Jesus tendo poder sobre a enfermidade. E agora na reta final ele nos apresenta Jesus tendo poder sobre a morte. E aqui nos apresenta, nessa reta final, nos apresenta a história da filha de Jairo. Jairo, um líder da sinagoga que se aproxima daquele mestre itinerante e que se ajoelha diante dele e suplica pela sua intervenção, suplica pela sua misericórdia, implora pela sua compaixão para que ele possa ir com ele até a sua casa para restaurar a saúde da sua filha, que ele a amava. É interessante essa história. E observe no verso 23 que nos diz o seguinte: insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Essa é uma oração interessante. É uma oração que nos apresenta um risco de nós cairmos no determinismo. O que é o determinismo? É você que se aproxima de Deus e uma vez porque você é crente, uma vez porque você vai à igreja, uma vez porque você é dizimista, uma vez porque você é um servo de Deus, você tende a ir a Ele e falar para Ele o que Ele tem que fazer, sem dar margem para que Ele, com a sua soberania, com o seu conhecimento de onisciência, possa fazer de maneira diferente daquilo que você está pedindo. Observe que Ele se aproxima de Cristo, Ele se ajoelha e Ele suplica pela intervenção de Cristo, mas Ele fala para Cristo aquilo que Ele tem que fazer. Olha, vem comigo, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Não é assim muitas vezes as nossas orações? É a oração que você tem que determinar. Pessoas falam assim: olha, você não pode aceitar, você é um servo de Deus, você não pode aceitar essa situação. E até parece que não é você que serve a Deus, é Deus que te serve, porque é você que determina aquilo que Ele tem que fazer. Não caia nesse engano, não caia nessa armadilha, porque quando Cristo esteve aqui na terra, como Ele orou e como foi que Ele nos ensinou a orar? Quando você vai em Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim, logo no verso 10, ele diz assim: olha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe que no Pai Nosso, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, na pessoa dos discípulos ali, dos apóstolos, ele diz que a gente precisa orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, ou seja, na minha vida, assim como ela é feita no céu. Eu preciso pedir a Deus, é óbvio, eu posso abrir o meu coração diante de Deus, mas eu preciso submeter a minha vontade à vontade de Deus, porque Deus vê aquilo que eu não vejo, Deus sabe aquilo que eu não sei. E observe, em Mateus capítulo 26, Jesus viveu aquilo que ele ensinou. Quando você vai em Mateus 26, Jesus esteve no Getsêmani. Olha que oração extraordinária, a partir do verso 39. Do capítulo 26, ele diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus fez essa oração 3 vezes, e ele repetiu as mesmas palavras. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: Pai, se houver uma outra forma de salvar o ser humano, sem que eu experiencie a morte, que assim seja. Se tiver um outro caminho para resgatá-los, que o Senhor possa conduzir-me nessa direção. Mas, Pai, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. E a pergunta é: qual foi a vontade que foi realizada? Deus ouviu a oração de Jesus? Sim, Jesus foi até a cruz e ele morreu. Ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai, porque o Pai sabe mais do que você. É por isso, querido amigo, meu querido irmão, nesta manhã, independente da sua luta e dificuldade, se coloque diante de Deus, abra o seu coração, mas submeta a sua vontade à vontade de Deus. Amém? Que você tenha um bom dia na presença de Cristo e que Ele possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus.